Muito bem, acabamos de sair ali do estaleiro, mais conhecido aqui na região amazônica como Carreira, não é, pastor? Carreira. Muito bem. E estamos já dentro do rio Amazonas, esse rio tão vasto e que tantas histórias tem para contar, mas quem também tem muitas histórias é o pastor Valdinei Rodrigues. Pastor Valdinei, são já 12 anos de caminhada. Como é que foi essa chamada? O senhor estava trabalhando na época, estava bem instalado, estava numa capital. Conte para nós isso aí. Muito bom dia a todos que vão nos assistir através do programa da Boas Novas, né? E nós estamos felizes de estar aqui hoje, né? Nós tivemos o chamado de Deus em 2009. Eu trabalhava em uma empresa no distrito já há 14 anos. E quando o nosso pastor presidente aqui em Itacoatiara nos chamou, nos convidou para vir para cá, né? Mas antes eu fui auxiliar, fui diácono, dirigente de congregação em Manaus, ali na Zona Leste, na área 20, e aí viemos para Itacoatiara. Né? Passamos 10 anos em Itacoatiara e o pastor nos designou para cá, para o Novo Remanso. Ontem, incrível que pareça, ontem, nós completamos aqui 3 anos em Novo Remanso. Nesses 3 anos, pastor, no início, como é que foi? Foi tranquilo ou teve que fazer bastante adaptação? Nós chegamos de um momento assim muito adverso, né? Porque 2019 foi o auge da pandemia e nós tivemos muitas dificuldades, né? Algumas necessidades, mas que Deus proveu todas elas. Mas houve uma situação que eu estou lembrando aqui, teve um momento difícil no auge da pandemia e nós estávamos em um culto e ninguém sabia que nós estávamos passando um momento adverso. E teve um irmão que Deus falou com ele e ele então passou para nós um cartão de alimentação. Disse, pastor, Deus tocou no meu coração para lhe dar esse cartão de alimentação. Aí o senhor faz o que o senhor quiser com ele, vai no supermercado e compre. E aí nós fomos, né? E compramos e graças a Deus supriu aquele momento a necessidade. Você vê assim o que Deus, ele toca no coração do fiel, do irmão, né? Nesse momento ele não saber de nada, mas Deus tocar no coração e nos abençoar. Que experiência, pastor! Quer dizer que a pessoa não sabia, mas Deus tocou no seu coração. Bom, essa é uma das experiências que se repete muito na vida dos obreiros, é a providência. Mas além da providência, eu estou olhando que aqui nós estamos numa região que é uma região bonita, linda, encantadora, mas ao mesmo tempo pode às vezes se tornar preocupante. Atravessando essas matas ou navegando pelos rios, já houve outras situações que precisou da intervenção divina? Sim, nós estávamos nós fomos para uma viagem, né? E dar um apoio a um colega. E nós entramos num furo. E quando saímos do outro lado desse furo... Para lá, você está falando furo. Furo exatamente o que é? Pois é, nós chamamos de atalho, né? Em que a embarcação vai para chegar mais rápido. E nós nos deparamos aí com um banzeiro, com um vento muito forte, muito alto, em que em algum momento o barco ele ia a pique, né? Ia naufragar. E foi quando nós oramos, né? Deus nos fez lembrar aquela passagem que Jesus estava no barco, né? E aí nós oramos e graças a Deus acalmou o banzeiro, a tempestade e tudo, nós conseguimos chegar ao nosso local. Histórias de livramento em meio aos vendavais parece que se repetem na vida de todos os obreiros. Nós temos também aqui o pastor Adenilson e o pastor Ricardo, que passaram por experiências semelhantes. O pastor Adenilson estava nos contando, foi pessoalmente, né? E o pastor Ricardo teve a experiência com a sua esposa, né? Pastor Adenilson, como é que foi isso, pastor Adenilson? Deixa eu passar aqui um pouco para trás, para poder o pastor Adenilson nos falar. Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui na Amazônia, como sempre, temos esses tipos de testemunhos, né? E nós estávamos numa viagem para o Rio Negro, em 2017, nós fomos uma viagem missionária de barco, e de Manaus até o local nós ia
Era 3 dias de viagem. E quando foi pela uma madrugada veio um temporal muito forte, o rio seco e o Rio Negro também é largo. E de repente atribulou os tripulantes que estavam, alguns irmãos que não é do estado. Então houve ali um clamor da parte deles e imediatamente Deus nos ajudou ali e nós fizemos uma oração, um clamor de oração muito rápido. Uma boa parte dos tripulantes, no caso eu, fomos para a água para segurar o barco porque estava encostando na praia. Então aquilo foi muito rápido também, com questão de 30 minutos aquilo foi acalmando. Então assim, para eles ali, para nós vimos o agir de Deus no livramento, assim, porque vocês sabem que tem um texto bíblico que a situação de Paulo, que quando o barco encostou, a preocupação de o barco ancorar na pedra ou na praia com um risco de destruir a embarcação. Então assim, com um rio largo, banzeiro muito forte, acontece esse tipo de acidente. Então ali a gente viu que Deus realmente nos livrou daquele acidente, né? Nós conseguimos suportar um pouco, mas foi a mão de Deus na realidade, naquele livramento ali nós entendemos que foi um milagre. Pastor Danilo, o senhor e outras pessoas tiveram que pular Sim, para sustentar o barco para que não batesse na areia. na areia. Se batesse na areia, se tornaria pior. Por quê? Porque há bancos de areia, aí encalha, aqui no Amazonas é muito comum isso, a encalha, aí se torna muito mais difícil retirar. Nós estamos, por exemplo, aqui, nesse momento, se você pode ver ali, tem uma pequena porção de terra, mas nós estamos entre árvores e água. Isso aqui é bem típico da região amazônica, né? Que é durante o período das cheias, pastor, ele vai subindo, o rio vai cobrindo, chegando até a copa das árvores, né? Então, agora nesse momento nós estamos na vazante, certo? Período vazante. Muito bem. Então como é que vai ser, daqui a quantos meses essa água permanece sobre a terra, pastor? Então aqui no Amazonas nós temos uma descida de 28 metros de descida e 28 metros de subida. Então para nós aqui no mês de junho, o rio começa a parar e descer. E quando é no final do ano para o começo de outro ano, na nossa região, o rio começa a subir e é assim que é o processo. Interessante que, apesar de o cenário ser muito bonito, agora há pouco o pastor Ricardo estava dizendo, não toca ali naquele galho, porque ele tem muito cauchê, é isso, pastor? Cauchê. Exatamente o que é o cauchê? Explica pra gente, pastor. Cauchê é um pozinho que dá aí no galho das árvores. E se esse pozinho cair na nossa pele, se vira uma coceira, coça demais. Uma micose. Fica uma micose, vira uma micose. Se transforma numa micose. Ok, olha só, para a gente poder ter uma ideia da vida do obreiro, né? Algo que parece tão simples, na verdade, às vezes esconde um risco. Isso. Tá bom. Agora, falar em risco, pastor, nós estamos, o pastor Ricardo estava nos falando que foi a família dele, a família que passou por uma situação na verdade, de extremo risco, né? Foi sua esposa. Como é que foi essa história, pastor? Nós, na época, estávamos sendo missionário numa aldeia, no campo missionário, e eu tive que fazer uma viagem. E viajei e a minha esposa ficou no campo missionário, tomando conta da congregação. E um certo dia ela teve que sair na canoa, né? Ela e mais era até um irmão mais indígena, era um índio, que foi levar ela. E quando eles chegaram nessa região, a canoa deu no toco. No toco é um pau no fundo, que fica entre a água e ninguém vê, na verdade. A canoa deu em cima, furou, e a canoa rápido foi para o fundo. E nós ficamos felizes, que foi um milagre. Ela não sabe nadar ainda, até hoje não sabe. Não sabia e nem sabe nadar. E aí, com a ajuda do irmão, conseguiu colocar ela até num galho de árvore, na árvore, e o livramento para a glória de Deus. Então, esses são os riscos, que nem já falou o nosso pastor, são os riscos que os obreiros, os missionários, as missionárias, esposa dos pastores e os filhos dos pastores sofrem no Amazonas. Esses são os riscos. Nós louvamos a Deus porque Deus tem cuidado de nós, né? Deus abençoe. Amém. Pastor Valdinei, eu fico pensando, toda uma situação vivida parece ser muito simples, né? Quando a fala se resume a poucos segundos, conforme o pastor Ricardo aqui nos expôs.
Aí eu fico pensando, realmente é uma situação dramática, porque você está no meio de um rio, e nós vemos aqui a extensão, o tamanho que são os nossos rios, sem saber nadar, e se não tivesse a provisão divina que o indígena estivesse próximo à pastora, hoje ele estaria viúvo. O senhor estava nos falando também. Então são livramentos que vão acontecendo na nossa vida, na vida do obreiro. O senhor estava falando há pouco sobre um livramento que aconteceu especificamente com a sua família, com um filho seu. Deixa eu passar um pouco mais para cá para poder conversar melhor com o senhor. Como é que foi essa história? Bom, meu filho, a pastora grávida, né? E então ela teve algumas situações de gravidez, de risco, né? E foi encaminhada para Itacoatiara e depois Manaus, tá? E então lá em Manaus ela foi ter que ser operada com urgência 8 meses, né? E depois o nosso bebê, no caso, ele teve depois 2 paradas respiratórias, né? Foi para a incubadora e etc. E com isso nós não sabíamos do que estava acontecendo, mas pedíamos de Deus e da igreja, né? Nossos pastores coordenadores sempre nos ajudando com intercessão. A igreja entrou com intercessão, né? E aí, devido a toda essa complicação que ela teve, e nós não estávamos sabendo de nada, mas nos liberaram para ver o nosso filho, né? E quando nós fomos lá, ele ainda estava com o aparelho para respirar. Só que nós tivemos uma surpresa, porque a doutora chegou junto conosco e quando nós chegamos lá, ele tinha tirado já o aparelho. E a doutora disse assim: rapaz, aconteceu um milagre aqui. O que foi que houve, doutora? Olha só como é que está a criança. Era para estar morto, porque era para ele estar com o aparelho. E está sem o aparelho, então ele ia estar respirando. Glória a Deus, a intercessão do povo de Deus, da igreja que ficou intercedendo, né? O mover de Deus. O senhor fala a igreja em Itacoatiara, que vendo a situação que vocês precisaram sair às pressas para Manaus, ela ficou lá em intercessão até que esse milagre aconteceu. Positivo, exatamente isso. Estarei convosco todos os dias, diz a palavra do Senhor. Muito bem, queridos, nós estamos aqui então, nesse cenário tão exuberante, que é típico da região amazônica, esse momento aí, momento das cheias. Nós estamos, na verdade, já na vazante, né? E daqui a pouco nós vamos conhecer o local onde o pastor Ednei, ele está trabalhando hoje, a igreja tem um evento organizado para iniciar no dia de amanhã. Fala-nos um pouco sobre esse evento, pastor. Ok, nós estamos no primeiro congresso de evangelismo Amor na Alma, né? Esse congresso ele tem 2 objetivos. O primeiro é de vidas. Novo Remanso tem em torno de cerca de 16 mil habitantes. Tá? Então, com certeza, a nossa igreja, nós estamos nos unindo com vários pastores, né? E para ganharmos vida para Jesus, o máximo que pudermos, né? E o outro objetivo é nós comprarmos um terreno na principal, visando que hoje a nossa igreja, logo no início, né? Em 1992, a igreja foi comprada onde era o centro, que hoje agora ela está crescendo para a estrada. Então, com isso, nós queremos comprar um terreno na principal. Tá? Então, por isso que nós estamos fazendo esse evento, para exatamente também arrecadarmos esse recurso, para podermos comprar esse terreno, fazermos lá uma grande igreja também. Nós queremos agradecer ao nosso pastor Jonatas Câmara, nosso pastor presidente no Amazonas, inclusive estará conosco no congresso. Tá? Ao nosso pastor Tiago Câmara, né, que é o pastor diretor da Boas Novas, tá? Ao nosso pastor Samuel Câmara, que é o nosso pastor da CADB, da nossa convenção, e ao senhor pastor Elias Bandeira, por fazer esse belíssimo programa e também esta matéria. Muito bem, aqui fica, obrigado pastor, é um prazer, uma satisfação, nós estamos ficando aqui, terminando essa entrevista tão especial e tão edificante com o pastor Val, mais conhecido como pastor Val, né? Pastor Valdinei, e não podemos deixar realmente um grande abraço ao nosso pastor, aos nossos pastores, que Deus fortaleça seus corações, né? Para que estenda essa emissora aqui, a Boas Novas, essa missionária,
ela permaneça sempre no ar, transmitindo Jesus. Um abraço, queridos.